tudo bem com você? Estou aqui representando a Mirra Cosméticos com esta novidade. São as máscaras pigmentadoras Biocolore. Como que funcionam? Como vocês podem notar aqui, existem diversas cores. Essas máscaras, elas pigmentam. Existe o efeito fashion, como vocês podem ver, ela deixa assim azul, pink, laranja e deixa as cores que vocês estão conseguindo visualizar. Mas também acentua um pouco mais o brilho dos cabelos naturais ou dos cabelos coloridos que precisem de um pouco mais de um reflexo mais intenso ou de um efeito de um pouco mais de luminosidade, de naturalidade e tá com um aspecto mais saudável. Assim nós temos uma gama bem grande, tá, de cores e com todos esses produtos. Vocês vão ver mais que existe uma cartela, que nessa cartela você tem acesso a todas as cores e você pode visualizar melhor qual mais combina com você e com a sua cliente. Existem várias máscaras hoje no mercado que nós podemos criar um efeito fashion, concordam comigo? Mas quantas dessas conseguem fazer também correções de cores? Por exemplo, ao se tratar de loiros. Se o teu loiro que você fez com fundo de clareamento ficou amarelo demais, ficou amarelo laranja, como que você pode corrigir com máscaras pigmentadoras, como esta da Biocolore? Eu já vou explicar para vocês como que isso funciona. Eu fiz os meus testes e quero mostrar para vocês o resultado que tive. Antes, eu tenho que fazer com que vocês entendam direito para que serve cada uma dessas máscaras, em qual fundo de clareamento ideal para que você possa ter uma cor fidedigna, para que você não erre, para que você não crie uma cor indesejada. Por exemplo, é difícil você colorir um cabelo de vermelho? Não, não é difícil. Mas em todos os fundos de clareamento em que nós usamos o vermelho, nós encontramos ali fundos de clareamento vermelho, vermelho laranja, laranja, né, que são castanhos e que também são loiros escuros. Então é muito fácil você criar uma pigmentação e você ter o brilho vermelho. Essa máscara, até mesmo em cabelo natural, ela pigmenta. Tá? Como as máscaras que já conhecemos em vermelho, que são pigmentos menores, são pigmentos mais nobres, isso nos ajuda a ter uma melhor fixação e uma revelação melhor da cor. Então você não traz dificuldades em fazer com que esse vermelho ele fique vibrante e ele apareça. Já a cor verde. Você pode aplicar essa cor verde onde no fundo de clareamento ainda existe resíduo de vermelho? Não. O verde neutraliza o vermelho, certo? Então, se você tiver um fundo de clareamento laranja, amarelo laranja ou mesmo vermelho, você não consegue fazer com que essa cor ela se revele. Você só consegue fazer com que essa cor se revele num fundo de clareamento que esteja ausente de vermelho. Num 9, de preferência num 10. Essas máscaras, para criar o efeito fashion, fora o tom vermelho, você deve fazer com que ela seja aplicada em cima de um cabelo descolorido ou um cabelo loiro natural, que em muitas partes do nosso país é difícil de encontrarmos, né? Mas quando você tiver uma loira natural na tua cadeira, você pode sim aplicar várias dessas cores. Mas a nossa realidade é outra. A maioria dos cabelos são cabelos mais escuros, são cabelos castanhos. Assim, nós precisamos descolorir o cabelo para aplicar a cor. Portanto, se você tiver resíduo de vermelho no cabelo, fundo de clareamento 7, fundo de clareamento 8, não aplique o verde. Faça uma limpeza ainda maior, deixe o fundo de clareamento mais claro, uma altura de amarelo. Eu tenho aqui uma relação de alguns fundos de clareamento para que a gente possa entender melhor. Aqui eu tenho um fundo de clareamento, veja, eu vou colocar aqui na minha camisa para que vocês consigam enxergar melhor o loiro. Eu tenho um fundo de clareamento, uma altura de 7, conseguem enxergar que existe pigmento laranja ainda nesse cabelo? Aqui eu ainda não cheguei num 8, certo? Aqui eu estou num fundo de clareamento 8, aqui eu tenho um 9. Consegue visualizar um pouco de pigmento laranja, meio avermelhado ainda nesse cabelo? Então, se isso acontece é porque você ainda tem resíduos de vermelho e você não chegou no fundo de clareamento 9. Nesse fundo de clareamento 9, você tem uma mecha clara que está dourada e ausente de pigmento vermelho. Nesse fundo de clareamento, você pode aplicar essa máscara verde. Ok? Se você aplicar essa máscara verde num fundo de clareamento que contenha pigmento ainda vermelho, por menor que seja, ela não vai se revelar, ela vai ficar ainda meio amarelada, vai ficar um verde meio amarelo e não vai funcionar, você não vai gostar.
certo? Então, para que você possa trabalhar com ela de uma forma fiel e conseguir um resultado que é o esperado, aplique num fundo de clareamento que seja amarelo, ausente de vermelho, ok? Vamos a outra máscara. Nós temos aqui uma máscara também com brilho que não é intenso, que é uma máscara num tom de chocolate. Você pode aplicar em cabelos castanhos, você pode ter uma mecha descolorida numa altura de 7, que é um laranja, você pode ter uma mecha numa altura de 6, que é um laranja, um vermelho laranja, e você pode aplicar e você terá uma cor fiel, um marrom bonito, um tom mais de caramelo. Agora, se você deixar a mecha fique num fundo de clareamento que fique bem claro, ela vai ficar muito diluída e vai ficar muito bege e não vai ficar legal, certo? Então aqui você precisa ter um fundo de clareamento que ele ainda tenha resíduo de vermelho para você aplicar, ela ficar fiel ao que está na cartela, né, e ao que está aqui na embalagem do produto. Mecha cobre. Bem, eu tenho que descolorir então esse cabelo até o fundo de clareamento amarelo, ausente de vermelho, para aplicar então o cobre, que é o laranja? Não, você tem que ter resíduos de vermelho ainda. Então aqui eu posso uma altura de 7, também posso uma altura de 6, não tenho no gráfico aqui, mas uma altura de 6, uma altura de 5 você vai ter um cobre bem fechado. Mas uma altura de 7 ele é perfeito, uma altura de 8 ele vai ficar ainda um cobre mais vibrante, mais claro, mas no 7 você tem um cobre perfeito, ok? Vamos ao amarelo. Então, o amarelo só pode ser aplicado aonde só tem amarelo. Se você tiver resíduos de vermelho no fio, numa altura de 7, numa altura de 8, como fundo de clareamento, o cabelo descolorido, não aplique, não vai ficar legal. Ele vai ficar um amarelo meio avermelhado e não é isso que você vai conseguir vender, não é isso que a cliente queria. Vou deixar o azul aqui por último, porque eu tenho uma surpresinha no azul. Aqui eu tenho uma mecha que eu posso fazer uma mecha pink, que está muito em alta. Existem seriados, novelas e filmes que mostram cabelos coloridos e cabelos meio com tom de boneca, e você consegue esse efeito com esta máscara. Além de você ter agentes de nutrição, de tratamento no interior, né, de toda essa composição aqui desses produtos. O pigmento que contém aqui é um pigmento bom, um pigmento nobre, que eu já vou mostrar para vocês qual foi o meu teste, tá? Para que vocês vejam a real revelação da cor. Quando que você pode aplicar essa máscara pink? Você pode aplicar numa altura de 7? Não. Você pode aplicar ele ainda numa altura mais clara que esteja no 8? Também você não terá uma perfeita revelação. Você pode aplicar uma máscara pink para que ela fique um pink que é o da cartela e que seja o resultado que o fabricante fez para que aconteça, uma altura de 9, que esteja ausente de vermelho. Ah, mas o pink contém vermelho. Sim, mas se você aplicar numa altura em que contém ainda qualquer resíduo de vermelho, isso soma-se ao vermelho que existe aqui na máscara pink e vai ficar um vermelho mais do que um rosa. Certo? Então aqui você precisa ter um rosa mais escuro. Se isso somasse com o que existe no cabelo como fundo de clareamento, qualquer resíduo de vermelho, vai fazer com que a mecha fique mais vermelha do que para o pink, do que para o rosa. E não é isso o que o cliente desejou ao pedir para você o pink. Correto? Máscara violeta. Quando que você pode usar esse produto? Bem, cria um efeito fashion? Não. Cria um efeito estiloso? Não. Se quiser descolorir esse cabelo numa altura de qualquer um desses fundos de clareamento, vai ficar roxo? Não. Essa máscara em especial foi pensando nos loiros. Se o teu cabelo ele está numa altura de 9, como fundo de clareamento, esse 9 não tem mais resíduo de vermelho, ao aplicar a máscara violeta, você leva esse fundo de clareamento que está um tanto quanto dourado para um efeito natural. Por exemplo, ele vai ficar de 9.3333, que é um excesso de dourado, ele vai ficar um 9.0 ao você aplicar essa máscara. Então você cria um efeito bege, um efeito natural ao neutralizar o dourado que existe no cabelo com o violeta. Tá, Alejandro, mas eu posso também fazer aplicação dessa máscara violeta numa altura de 8, numa altura de 7? Não. Se você fizer isso, você vai estar intensificando o quente. Porque numa altura de 7, de 8, você tem resíduo de vermelho no cabelo. Por exemplo, quando o cabelo está no laranja, o que é a composição do laranja? É você pegar
um vermelho com um amarelo e você tem um laranja, certo? Como existe vermelho no laranja, no violeta também contém vermelho, porque é a mistura do quê? É a mistura do vermelho com azul. Então no laranja contém vermelho e no violeta também contém vermelho. Então como que você pode colocar vermelho pensando em esconder vermelho? Isso intensifica o vermelho. Então não dá certo. Uma vez que essa máscara não foi criada para criar o efeito fashion, mas ela foi criada para quê? Para tirar apenas o resíduo de amarelo que fica em excesso no cabelo, para que você possa ter uma mecha mais vibrante, para que você possa ter uma mecha mais bonita e um loiro melhor. Certo? Então apliquem essa máscara apenas no fundo de clareamento 9. Eu vou isolar tudo isso aqui, ó. Fundo de clareamento 9. Aí você vai ter um bom resultado. Você vai criar um efeito 9.0. Agora, se você tiver mechas mais escuras, como fundo de clareamento, com tecidos de vermelho, que são laranjas, não vai te ajudar em nada. Vai manter o efeito bege, vai ficar indo o efeito quente. Você não vai gostar, você vai culpar o produto, só que a culpa não é do produto. A culpa está em eu aplicar o produto numa base que não é correta. Ok? Uma altura de 9 e uma altura de 10. Você pode aplicar a Biocolore, que é violeta, que você vai ter um efeito desejado. Certo? Bem, então eu quero chegar agora no azul. Aqui está um grande segredo. Quando nós estamos num fundo de clareamento que fica laranja, que ainda tem resíduo de vermelho, que é laranja, que fica o amarelo laranja, você precisa sempre aplicar uma cor que está faltando das 3 cores primárias. Lembram-se? Para quem já fez o curso de colorimetria, sabe que são 3 cores que representam hoje todas as cores que existem no universo. Por exemplo, é azul, vermelho e amarelo. Certo? Dessas 3 cores nós fazemos tudo o que existe. Para quem acredita em Deus, que eu acredito muito, foi Deus que criou essas 3 cores. Dessas 3 cores você cria, por exemplo, aqui o laranja, né, que é a mistura do vermelho com o amarelo. Você cria o violeta, que é a mistura do vermelho com o azul. Você cria o verde, que é a mistura do azul com o amarelo. Concorda? Então dessas 3 cores você vai criando cores secundárias, cores terciárias e por aí vai. Quando nós trabalhamos com o azul e juntamos as 3 cores primárias, você deve levar em conta o quê? Das 3 cores primárias, deixa eu colocar aqui de novo. Qual que é o problema que existe no cabelo? É um laranja? Então eu tenho que levar em conta que esse laranja é a mistura de 2 das cores primárias, das 3, né? É a mistura do amarelo com o vermelho, que tem um laranja. Para juntar as 3 cores primárias que criam uma neutralização, que é apagar a cor indesejada, eu tenho que colocar qualquer cor que está faltando? Azul. Então quando o cabelo ele está laranja, você tem que aplicar o azul para resolver o problema, para levar ele para o mais claro que ele pode ser e você eliminar o reflexo indesejado. Ok? Digamos que o problema seja um vermelho, como fundo de clareamento, que é a cor indesejada. Você tem que juntar as 3 cores primárias, que é o amarelo e o azul, né, para juntar as 3, só que em vez de você colocar de forma separada, você vai colocar a junção delas. Amarelo com azul dá verde. Então você coloca verde na cor indesejada. Sempre essa conta que você tem que fazer, sempre esse raciocínio que você tem que usar, o que existe e o que está faltando. Então, ao usar aqui a máscara azul, você tem que levar em conta que essa máscara contém pigmento para criar um efeito fashion. Se eu aplicar em cima do cabelo loiro, vai ficar azul? Vai. Mas se você fizer uma receitinha, por exemplo, você mistura azul com um pouquinho de shampoo e um pouquinho de água e cria como se fosse aquele shampoo tonalizante, sabe aquele shampoo roxo? Só que não é um shampoo roxo, é um shampoo azul. Você cria um efeito mais claro na mecha loira e cria um efeito platinado, mesmo numa altura de 7. Por exemplo, eu estava numa altura de 8, aqui eu tenho um 7,5, digamos, tá? Eu só mostrei aqui porque tem que ter um olhar mais clínico para saber exatamente onde nós estamos na altura de tom. Mas aqui eu tenho um 9, aqui eu tenho um 8. Então, mesmo quando eu estou no 8, eu ainda tenho um reflexo avermelhado. Então, esse reflexo avermelhado é representado por laranjas. Quando acontece de ficar o cabelo laranja como fundo de clareamento, eu tenho que pensar, bem, no laranja eu já tenho quais das 3 cores primárias. O laranja é a mistura do amarelo com vermelho. Então, qual cor que falta? Azul. Eu coloco azul na minha mistura. Então, o que eu vou mostrar para vocês aqui é algo que eu fiz, que eu tenho o resultado aqui em mãos e que você vai conseguir chegar no resultado desejado.
Então eu cheguei nesse resultado, fundo de clareamento 8, notem, foi aplicada essa mistura que eu falei para vocês, uma pitadinha do azul com um pouquinho de shampoo, um pouquinho de água morna, eu criei aquele shampoo, só que em vez de ser um shampoo violeta, que nós estamos acostumados a usar no salão, foi um shampoo azul, para tirar o que? O pigmento laranja. Vejam, eu tenho uma mecha aqui que ficou platinada numa altura de 8, imagino que vocês não conseguirão numa altura de 9. Aqui eu deixei um tempo para criar esse efeito mesmo bem claro, para mostrar que dá para criar um efeito numa altura de 11, de 12, que a gente vê em algumas cartelas, mesmo numa altura de 8, com fundo de clareamento amarelo laranja. Então usem. Qual que é a mistura exata? Depende muito do cabelo, depende muito da resistência do cabelo. Se o cabelo está poroso, ele absorve mais esse pigmento frio. Se o cabelo ele é natural, ele acaba tendo uma resistência maior em pegar o pigmento. Se o cabelo ele tem bastante cabelo, é muito volumoso, você vai colocar uma proporção maior, tá, do pigmento, porque também em shampoo e em água será a proporção maior. Então testem, treinem. Você pode colocar esse azul numa altura de 7, numa altura de 8 e mesmo numa altura de 9, para você ter efeitos platinados e efeitos brancos, ok? Por exemplo, ao usar a máscara azul, deixando o tempo de pausa de 25 minutos, esse é o resultado que eu cheguei. Aqui eu cheguei no fundo de clareamento, fiz essa mecha no fundo de clareamento 9 e cheguei nesse resultado. Como o azul ele tem muito pigmento, mesmo no fundo de clareamento 8 você consegue um azul bonito. Até no fundo de clareamento 7 você consegue que esse azul ele se revele. O azul ele é um coringa de todas essas cores. Ele consegue fazer com que o pigmento ele fixe, com que o pigmento ele se revele e o azul ele apareça. Tá? Então brinquem, usem tanto para correção quanto para criar um efeito mais estiloso. O azul ele é maravilhoso. Uma outra cor que eu também testei e gostei foi o vermelho. Veja, o vermelho ele é uma cor que é mais comum nós encontrarmos, né, em várias empresas, mas o vermelho ele tem que ter uma cor mais vibrante, tem uma cor mais estilosa, ele tem que ter um brilho diferenciado, ele não pode desbotar com facilidade. E esse aqui, gente, eu garanto para vocês, não desbota com tanta facilidade. Vocês vão ter clientes satisfeitas, e é esse vermelho, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então chegue no fundo de clareamento 5, 6, 7, mesmo 8, 1, 9, para ter um vermelho mais claro, você consegue um efeito bonito, um efeito legal. Lembrando que esse vermelho você consegue também ter a vibração da cor, e consegue ter um vermelho também visível, mesmo no cabelo natural. Um cabelo uma altura de 5, de 6, um castanho claro, um loiro escuro, e por aí vai. Você consegue fazer com que esse vermelho ele apareça. Um outro teste que eu fiz que eu também gostei muito, que está muito em alta, são mechas, né, que tá na novela, que aparecem em filmes, e as pessoas, mesmo os meus clientes têm pedido bastante, que são tons assim mais de boneca. Por exemplo, esse aqui é um tom de um cabelo que ele é um pink, tá? E que eu tenho algumas clientes que usam isso e eu vendo esse serviço, e é muito difícil se criar uma mecha rosa, uma mecha pink. Você tem que misturar o quê? Muitas pessoas me perguntam, como é que eu crio um pink? Bem, gente, o pink você não cria misturando o vermelho com alguma coisa de outra cor. Você cria o pink misturando o vermelho com branco. Aonde que você vai achar uma base branca para criar esse pink? Aqui você já tem ele pronto, certo? Então no fundo de clareamento 9, você terá um pink fiel, como eu estou mostrando aqui. No fundo de clareamento 8 e 7, quanto menor o fundo de clareamento, maior a concentração de vermelho, mais vermelho vai ficar esse pink. Mas se quiser um pink mesmo fiel como está aqui, não tem que ter vermelho como fundo de clareamento. Uma altura de 9 fica ideal. O outro teste que eu fiz foi o cobre, que muitas pessoas hoje elas são estilosas, elas querem ser únicas, e o cobre é uma cor que veio para criar um estilo, para criar uma ousadia em que muitos hoje têm comprado, né, esse serviço. Eu mesmo vendo muito desse serviço. Muitos de nós não vendem porque chamam o cobre de laranja. Pode até ser um laranja, pode ser um laranja, mas crie, né, uma intimidade com esse cobre, uma intimidade com esse laranja. Venda esse serviço. Se você olhar várias cores estilosas, coloca lá no Google, na internet, aparecem muitos cabelos cobres. Por quê? Porque cria uma personalidade. Não é água de salsicha, não é um vermelho desbotado, não, é um cobre, certo? Esse cabelo, ele é um cabelo que
Ele estava numa altura de 7 para criar esse efeito, para criar essa vibração. Eu tenho certeza que você vai gostar e a tua cliente também. Bem, essas são algumas cores que eu achei interessante de mostrar para vocês para criar um efeito fashion, mas todas as outras cores que existem na cartela e que a Bicolore e a Mirra Cosmético desenvolveu para você, profissional cabeleireiro, foi pensando tanto em tratar esse cabelo quanto criar a cor desejada e chegar na cor desejada da cliente. Certo? Então use e abuse que a Mirra lançou para você. Tenha no seu salão, que tenho certeza que as suas clientes ficarão muito satisfeitas.